Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a muita gente, que é a relação do endividamento e da inadimplência. Existe uma diferença bastante significativa entre esses dois termos. E para isso eu vou conversar com o Paulo Massaruto, que está aqui ao meu lado, ele que é diretor financeiro da Cocre, e vai poder explicar justamente essa diferença. Endividamento e inadimplência é uma coisa boa ou ruim? Depende. Ela não é nem boa nem ruim. Depende do momento que você está. Nós podemos estar endividado, mas fazendo aquisição de um bem, isso você está aumentando o seu patrimônio. Então, na verdade, é estratégico. Você dispõe de comprar e usufruir nesse momento daquele bem e você, dentro das suas capacidades de pagamentos, você vai pagando ele conforme você vai adquirindo e utilizando. Isso é endividar. Então, estar endividado não é ruim. Mas o problema começa quando você não consegue daí fazer os pagamentos. Se a sua dívida começar e as parcelas forem maior do que a sua capacidade de pagamento, você daí muda para inadimplente e aí sim começam os problemas com a inadimplência. Porque daí com a inadimplência acaba tendo juros em cima da dívida e acaba aumentando isso daí e corre-se o risco de se perder o controle da situação, é isso? Sim, porque na verdade nada mais é do que o planejamento, né? Tanto você dispor de um valor no começo para você já fazer o pagamento, para comprar e adquirir, como você também planejar o pagamento postergado, que é o endividamento. A inadimplência é quando você não consegue mais honrar esses pagamentos. Então aí você começa a pagar, não que você paga mais juros, você paga os juros que você já estava no contrato. Porém, seu nome vai para o Serasa, você começa a ter menos crédito e aumenta seu risco de inadimplência no mercado, você não consegue angariar novos créditos para você adquirir novas coisas através desse crédito. Isso que vem, abala, a inadimplência faz mal daí para a pessoa. Além de, claro, deixar a pessoa com pressão de saber que você tem as contas para pagar e não está conseguindo honrar com elas. Isso afeta todo mundo que está querendo pagar, né? Qual seria um bom exemplo de um endividamento para a pessoa que está aí procurando, para a gente esclarecer de uma vez por todas? Se endividar para poder ter aquisição de bens não é ruim. Então você se enquadra dentro da sua capacidade de pagamento, você adquire um novo bem, então você está aumentando o seu patrimônio, isso é bom para você e bom para a sua família em si. Um veículo, por exemplo, sim, um imóvel? Sim, um imóvel. O veículo, às vezes você vai utilizar, se você vai ainda utilizá-lo para algum ganho, para ir trabalhar, então você consegue jogar esse custo dentro do que está tendo de rentabilidade, aumentando o seu conforto, aumentando o tempo que você pode estar trabalhando também. Isso tudo tem que ser posto na ponta do lápis, como diz o seu programa. Às vezes também pode ser feito um endividamento de coisas menores, vamos dizer assim, um aparelho eletrônico, Sim. Também que pode ser parcelado, isso aí entra também no endividamento. Eu acredito que assim, o endividamento e o crédito ocorre para que você possa fazer aquisições do que você está com vontade, por assim a gente pode dizer, de adquirir e ter naquele momento. Então eu estou eu queria muito aquele celular, não que seja o último do último modelo, mas gostaria daquele celular e isso vai me ajudar. Você planeja isso, encaixa dentro da sua capacidade de pagamento as parcelas em si ou o valor. O ideal, eu venho defendendo isso, mas culturalmente a gente sabe que no Brasil não é assim. As pessoas primeiro compram e depois elas vão ver quanto é a parcela para pagar. O ideal era você guardar o dinheiro, ter esse dinheiro, essa reserva, e aí sim adquirir ele. Você não está pagando juros com isso, fica mais barato para quem está adquirindo. Porém, a renda em si hoje do brasileiro, no geral, ela é mais baixa. Então, e conforme os gastos, não sobra pouco para ele poder guardar e ter esse bem. E aí a maioria não tem aquela paciência de poder, não, eu vou guardar por 2 meses, 3 meses, 2 anos para poder ter o bem que eu estou querendo adquirir. Não, eu quero já. E aí ele acaba se endividando. A gente ouve muito falar a respeito do controle financeiro, de se colocar na ponta do lápis, como é o nosso programa, de se montar planilhas e tudo mais, mas o que acontece muitas vezes é que não sobra aquele dinheiro extra, porque o orçamento da família já está bastante estrangulado, já está no limite ali, às vezes falta um pouquinho, sobra um pouquinho, mas é muito pouco. Como fazer para poder melhorar essa situação?
O que eu acho que a gente vem ensinando em educação financeira, nós fazemos esse trabalho aqui também, as pessoas têm que fazer o seu planejamento familiar. Hoje, se a gente começar a fazer uma pesquisa, a gente vai perceber que muitos não fazem. E aí acabam se endividando e indo do endividamento para a inadimplência porque não fez o planejamento correto para poder saber o que está acontecendo. É pôr mesmo, na ponta do lápis, despesa, receita, quanto eu estou gastando com cada coisa, envolver toda a família nisso. Não é eu sou casado, 2 filhos, mas não é só o Paulo que tem que ir lá e fazer isso, tem que trazer a esposa, os filhos, explicar por que está fazendo, o quanto cada um vai gastar. E aí sim, ele consegue ter um planejamento e com disciplina para poder conseguir conquistar o que ele está querendo ou almejando e ter o controle financeiro dele. Eu tenho uma estatística aqui que uma pesquisa realizada em julho pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que tanto o endividamento quanto a inadimplência estão em alta no Brasil, que entre as famílias ouvidas, quase 70% das famílias estavam endividadas agora em julho de 2020. Claro que a pandemia também trouxe um fator extra para todo mundo, mas esse endividamento alto chega a ser preocupante. Sim, a pandemia, na verdade, ela ajudou a aumentar esse endividamento, porque teve bastante família que teve pai perdendo emprego, ou mãe, teve redução de salários, as empresas se beneficiaram do que o governo tinha feito para não perder o emprego, mas diminuiu a renda. E aí mesmo, imagine, uma família tendo um exemplo hipotético, tendo uma renda e seu planejamento, mas dentro do seu planejamento estava certinho os valores e não estava sobrando para ele guardar dinheiro. E ele tem a renda diminuída, os gastos não diminuíram. Ele vai ter que rever os gastos, se ele deu tempo de fazer isso, porque foram pegos meio de surpresa também. Agora, a partir de agora, a empresa diminuiu para 80% da sua renda. Esses outros 20%, se ele estava já estrangulado ou se ele já vinha com endividamento, ele passou a ser inadimplente. E aí aumenta a nossa inadimplência. A ajuda do governo fez com que aumentasse também, diminuísse, na verdade, essa inadimplência, porque muitas pessoas que estavam inadimplentes tiveram esse valor, estão ajudando a pagar a conta. Mesmo assim, não foi o suficiente, mas aí também não dá para dar dinheiro para pagar todo mundo, né? A gente precisa realmente do planejamento para poder fazer isso e saber onde a gente pode buscar um crédito mais barato, pagar as contas que são mais caras, com juros mais caros e diminuindo as nossas despesas dentro da nova realidade de receita. Agora, uma vez que a pessoa ela não consegue, por falta de dinheiro ou por outro motivo qualquer, às vezes um imprevisto, ela passa a ser inadimplente, ela não consegue arcar com aqueles custos que estão programados. Como fazer para sair dessa inadimplência? É preciso negociar as dívidas? É preciso tirar de algum lugar? Sim. Qual é a solução? Ele vai buscar pegar os empréstimos que têm os juros mais altos, ele vai elencar, com certeza, hoje no Brasil são cheque especial, cartão de crédito, que é mais fácil, o crédito mais fácil, e aí eles são de juros mais altos. Ele vai buscar essas dívidas, tentar renegociar essas dívidas com outros juros, ou pagar elas primeiros, para poder livrar desses juros mais altos, e aí isso diminui também a necessidade de pagar mais. Rever gasto com água, energia não dá, porque a gente precisa disso, mas às vezes ele paga um plano de telefone um pouco mais caro, pode reduzir, uma televisão. Hoje a gente tem muito streaming, então dá para ele pagar um valor mais baixo buscando, também para tentar reduzir os gastos nesse primeiro momento, para ajudar ele a passar por essa parte, por essa crise, né, que nós estamos aqui, e readequar os seus gastos às suas receitas. Ou seja, jeito tem, só basta procurar os meios. Isso, eu acho que assim, as duas palavrinhas que a gente vem planejar e disciplina. Eu sei que hoje, se eu quero ter uma Ferrari, eu não posso, mas eu posso buscar um dia a ter isso. Usando só para poder, né, como exemplo. Mas qualquer outro bem que a gente queira conquistar ou fazer, é assim, eu vou me planejar, ter a disciplina, eu abro mão de alguma coisa hoje, mas eu sei que eu vou ter amanhã. E aí, com isso, você consegue não ter nenhum percalço ou cair na inadimplência e estar fazendo parte da estatística aí dos 70%. É sempre importante manter as contas em dia para ter uma vida tranquila e feliz. Paulo Massaruto, muito obrigado por essa entrevista e pela participação aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Obrigado a vocês, foi um prazer. É isso, o quadro Na Ponta do Lápis volta na próxima semana com mais dicas e informações para você controlar aí os gastos e
se manter numa vida tranquila. Muito obrigado, um abraço, até lá. Tchau.